emoção de chegar num lugar como esse, conhecer de perto tudo aquilo que a gente acompanha nos livros, né? E de repente você se depara com toda aquela paisagem. É surreal, realmente. Você olha hoje a Bíblia com outros olhos. Nunca mais a gente consegue ler a Bíblia da mesma forma que a gente lia. A gente começa a ler, você lembra do espaço físico, da cultura, de como era o povo, os costumes, que você aprende muito mais quando você está convivendo com eles. E aí você tem uma dimensão muito abrangente do texto bíblico, daquela história, daquele acontecimento. E você já tem essa imagem, né? Você já lê de uma outra maneira agora. De outra forma. Toda a característica daquela história muda para a gente, depois que você tem essa experiência de estar no local, de estar abrindo naquela passagem onde aconteceu aquilo, então realmente muda totalmente a sua visão bíblica. E vocês pretendem realizar outras viagens? Com certeza, com certeza. Nós estamos já planejando para 2011, porque 2010 está sendo todo focado para o grande Congresso Internacional Desperta Débora, que é em Brasília, né? Então, nós estamos ali colocando todos os nossos esforços dentro desse congresso. Agora, 2011, nós já pretendemos levantar mais caravanas de Desperta Débora, levando as Déboras e os pais de oração para despertar as Déboras em outros países também, porque onde nós passamos, nós oramos por isso também, para que o Senhor estivesse ali despertando, né, as Déboras, as mães, os pais, para estarem orando pelos seus filhos. O evento no Brasil, onde que vem, em Brasília, vai ser realizado quando? Já tem a data? De 2 a 6 de junho, já temos a data. Vai ser no ginásio Nilson Nelson. No começo de junho ou julho? Junho. De 2 a 6 de junho já está tudo planejado, nós já estamos montando todas as caravanas para levar para Brasília, né? Porque nós queremos que será um grande movimento, onde poderemos não só estar ali aprendendo com as Déboras que virão de outros países, mas também em unidade, estar orando por essa geração que está aí necessitada, carente, não só no nosso país, mas como nós começamos a ter contato com outras mães de outros países, vemos as dificuldades que elas têm com seus filhos. Os problemas são diferentes, mas não menos preocupantes que os nossos, né? Por exemplo, em Israel, que foi um país que mais nos impactou, nós vimos a cultura deles, onde os jovens com 13 anos já são alistados no exército. E uma vez por semana, durante um período, eles aprendem toda a lição sobre guerra, sobre a história da rejeição que eles sofreram, de rejeições que eles sofreram de outros países, do que eles perderam, de destruição, holocausto. Então, forma naquele jovem uma identidade de militância mesmo, né? Em que eles têm que estar preparados para qualquer momento defender o seu país, defender a sua terra. Isso tira um pouco da esperança dos jovens pelo futuro, né? Porque aqui com 18 anos e lá com 13 5 anos antes, os jovens já estão bombardeados com um monte de informações de guerras, de morte, e eles vivem naturalmente numa situação de suspense, porque os palestinos estão ali infiltrados em todos os cantos, né? Nós saímos de Jerusalém para ir para Belém, conhecer a Igreja da Natividade, nós tivemos que mudar o guia, porque o nosso guia era judeu, ele não podia entrar em Belém, porque era um território palestino. Então, a gente vê que é diferente realmente a preocupação deles, mas os problemas que eles enfrentam, mas é muito preocupante também, porque é como sair daqui, da Vila Mariana para Santo Amaro, você tem que passar por uma alfândega e não poder entrar, caso você seja judeu e não palestino, enfim, tudo isso traz muita tensão e muita desesperança no futuro, né? Eu creio que aquelas mães não geraram para ver os seus filhos mortos em batalhas, mortos em guerras, mortos em atentados, e o que pode mudar a história realmente da vida dos filhos dela, elas se colocarem em oração e pedirem que aquele que já morreu por eles, né, possam transformar a história deles e realmente garantir essa paz. Deixam de ter atividade da juventude, né? Exatamente. Porque passa de uma infância já para uma fase adulta, uma maturidade, para uma consciência de que eles podem a qualquer momento serem convocados para a guerra e têm que estar dispostos. E isso não acontece só com os meninos, com as meninas também. Com 15 anos elas têm que se alistarem no exército também. Então, todos os jovens ali são envolvidos naquele clima de guerra iminente, né? É muita incerteza. Muita incerteza, insegurança no futuro.
E é uma tristeza, realmente o nosso coração se partiu ali em Jerusalém. Foi o lugar onde nós mais clamamos, mais choramos, não só pelos nossos filhos, mas pelos filhos daquele povo. Tanto que quando nós saímos de lá, né, levamos a proposta para um dos missionários que estavam lá, e nós fizemos uma aliança, uma parceria com o Sim Israel, que já existe no Brasil, esse movimento há 30 anos de oração e intercessão por Israel. E o Sim Israel, ele tem essa proposta de motivar as igrejas a orarem pela paz de Jerusalém. E eu procurei a missionária que coordena esse movimento aqui também no Brasil, a Elaine, e fizemos uma parceria do Desperta Débora com o Sim Israel, motivando também, quando nós entrarmos numa igreja, não levaremos apenas o motivo de oração pelos filhos, mas também de orarem pelos filhos de Israel, pela paz de Jerusalém. Porque nós sabemos que é um motivo que é o motivo do coração do nosso Deus, né? E se Deus tem esse motivo, por que não teremos esse motivo? Orai pela paz de Jerusalém. E eu vejo que através disso, né, as igrejas se mobilizando por isso, vai se cumprindo a profecia, né? Porque nós estamos vivendo essa era profética, nós somos essa geração profética, onde estão se cumprindo todos aqueles acontecimentos. E a palavra fala que realmente que teria que ser a paz instaurada para que então viesse o Messias e aí tudo acontecesse. E eu creio que isso vai acontecer através da posição das igrejas de Jesus Cristo na Terra. Quando as igrejas começarem a olharem para Israel da forma que Deus olha, e aí sim as questões bíblicas vão se acelerarem, como já estão acontecendo, mas elas vão se acelerarem, para que realmente será instaurado. Exatamente. Mas eu acho que isso vem através de uma posição da Igreja de Cristo na Terra. Vocês ficaram quantos dias lá? Nós ficamos... Toda a região? Bom, em tudo foram 21 dias. 21 dias. De Egito a Ilhas Gregas. Né? O grupo não continuou as Ilhas Gregas, porque era uma viagem opcional. Então, era Egito e Israel com opção de Ilhas Gregas. Então, nós fizemos Egito e Israel, um grupo voltou para o Brasil, o outro continuou para as Ilhas Gregas. Esse grupo que embarcou para lá, quantas pessoas tinha? São 18 pessoas, 20 com os guias, né? Um guia brasileiro, uma guia brasileira e o guia local que nos acompanhava. No Egito foi um guia muçulmano e Israel um guia judeu. Nas Ilhas Gregas nós não tivemos guia, porque nós essa experiência lá vocês também vão passar para as pessoas aqui no Brasil? Com certeza. Isso mais ou menos que você está contando para a gente também será passado para essas pessoas que acompanham o trabalho de vocês. Exato, porque se o nosso ministério é intercessão, é oração, né, não oramos só pelos nossos filhos, mas por toda a geração que precisa de oração, porque as pessoas falam assim, mas eu não sou mãe ainda não tive filho, como é que eu vou orar por um filho que eu não tive? Então, a chamada não é só para uma mãe biológica, é para uma mãe espiritual, uma mãe genética e uma mãe adotiva. Né? Então, você, quando começa a interceder por alguém, você já está adotando aquela pessoa em oração, já passa a ser um filho espiritual. Né? Então, a chamada é justamente intercessão. Se é intercessão, nós vamos colocar Israel como nosso filho adotivo de oração. Tá certo. Bom, Teca, muito obrigado por ter participado conosco aqui do Análise Direta, né, por ter passado essas informações importantes do trabalho do movimento Desperta Débora no Brasil. Esse movimento está em vários países do mundo, ilustrando com essas imagens belíssimas que você nos trouxe. Muito obrigado mais uma vez, estamos aqui à disposição. Obrigada eu, né? Fiquei muito feliz pelo convite, estamos à disposição para toda e qualquer informação, pode nos procurar, nós temos no site www.despertadebora.com.br, né? E assim estamos à disposição a atender qualquer um que queira levar esse movimento à sua igreja. Legal, muito obrigado. Obrigada. Nós conversamos hoje com a Teca Kassab, ela que é coordenadora do movimento Desperta Débora na Igreja Batista do Povo, IBP. Eu agradeço a você que nos acompanhou mais uma vez. Até um próximo Análise Direta. Até lá.